Olá, sejam bem-vindos a mais uma live semanal do Hospital da Bahia. Essa oportunidade incrível que a gente tem tido de trazer e receber informação de qualidade, e mais importante, informação confiável em tempos de pandemia. Hoje essa live tem um formato diferente. Essa live, na verdade, está sendo gravada. Hoje é domingo, dia 28 de junho, 18 horas. E o motivo dela estar sendo gravada foi incompatibilidade de horário. Mas esse esforço, ele não foi em vão. Nós estamos hoje com um convidado muito especial, é o professor Dr. Davi Wippe, que é uma referência nacional como professor e como médico infectologista. Doutor Davi, é um prazer ter você aqui, te agradeço esse esforço que você está fazendo para estar aqui conosco, e acho que a gente vai ter um bate-bola interessante aqui, que vai acrescentar muito para o nosso público. Mariana, muito obrigado pelo convite, eu tenho muito prazer de estar com você. Um abração para o seu pai, meu querido amigo, e vamos lá, vamos falar de pandemia. Vamos lá. Antes de começar, para quem estiver acompanhando e quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode ir colocando no chat, depois, na medida do possível, a gente vai tentar responder a todo mundo, tá? Todavia, a primeira pergunta é sobre transmissibilidade. Um fato que chama atenção desde o início da pandemia pelo Covid-19 é a alta transmissibilidade que esse vírus tem. E, inclusive, as notícias dos estudos que os indivíduos assintomáticos, eles podem transmitir a doença. Recentemente, a gente teve esse tema um pouco polemizado por uma declaração de uma médica da Organização Mundial de Saúde, dizendo que a transmissão pelo indivíduo assintomático ela seria rara. Então, uma pergunta muito objetiva, doutor Davi. O indivíduo assintomático, ele pode transmitir a doença? Sem dúvida, como todas as outras viroses. No período de incubação, que vai de 3 a 5 dias, ele inicia a transmissão. E ela continua até 8 dias após o primeiro sintoma da doença. Claro, naqueles pacientes que apresentam sinais e sintomas da doença. Então, nós temos um período de transmissibilidade entre o período de incubação até o final da fase sintomática de mais ou menos 11 a 12 dias. Perfeito. Ainda sobre esse tema transmissibilidade, a gente tem visto alguns pacientes com o PCR positivo, além dos 15 dias do período de infecção, até relatos de 30 dias de PCR positivo. A gente vê muito isso na descrição dos pacientes que vão ser doadores do plasma convalescente, que é uma modalidade que está em teste para os pacientes com formas graves do Covid-19. Eu queria saber como a gente interpreta esse PCR positivo, persistente, além desse período de infecção. O PCR é o exame para diagnóstico de infecção aguda, não é o exame para controle de doença nem controle viral. Isso está bem estabelecido através de cultura de vírus e RNA mensageiro, que este vírus ele dura até 8 dias após o primeiro sintoma. E o PCR, eu já vi de tudo. 2, 3 dias depois, ele negativar, até paciente com 2, 3 meses ainda positivo. O que é isso? Depois de 8 dias, o que você está colhendo é vírus morto, pedaço de vírus, macrófago e anticorpos. Então, este exame não serve de parâmetro de controle de cura viral. Quer dizer, e nem temos isso. Depois nós vamos discutir a testologia, mas não adianta ficar fazendo PCR 1 mês, 2 meses, 10 dias, porque ele não tem referência para esse tipo de controle. Perfeito. Agora, focando em imunidade individual, apesar das recomendações que a gente tem visto da Organização Mundial de Saúde, e obviamente a gente tem replicado, que o indivíduo que tem infecção, ele não tem garantia de imunidade, por isso ele tem que manter suas medidas de precaução, de isolamento para evitar. Mas, passado agora 6 meses dos primeiros casos do coronavírus, a gente tem alguma evidência de reinfecção? Não. O que foi descrito na Coreia e no Japão, depois viu-se que os exames estavam errados, por algum motivo. Eu, pessoalmente, acredito que esses anticorpos neutralizantes vão permanecer na forma de proteção individual até pelo menos 1 ano. Mas isso é um chute à distância. A medicina não pode ter mudado tanto. Não é? Já temos um monte de novidades, mas a presença do anticorpo neutralizante ele dá essas garantias. E por que quem já teve, tem até anticorpo IgG positivo,
continua se protegendo, no meu caso. Tá? Eu não preciso de mais uma infecção por outro vírus. Eu tive pneumonia, depois eu tive uma complicação que não teve a ver com o vírus, mas eu cheguei do limite do estresse físico e emocional, por trabalhar demais, muitas responsabilidades, mas hoje eu atendo com máscara. Primeiro, para aquilo que eu falei, segundo, como exemplo. É curiosíssimo, Mariana, se você entra no lugar, não está escrito que você teve Covid ou anticorpo positivo. As pessoas não aceitam. Basta ficar poucos minutos e você é questionado. Então, como exemplo, inclusive, eu acho interessante que todos usem máscara, inclusive quem já teve o Covid. O senhor tem dosado de rotina os anticorpos nos pacientes pós-infecção? Eu tenho usado tudo que eu tenho direito. Eu acho que chega no momento de gravidade que você faz uso do mundo biológico quando necessário, com cautela. Você faz uso do plasma de indivíduos com anticorpos positivos, tem um critério de seleção que ele é rígido. Nós estamos usando, essa história de corticoide é curiosíssima, porque nós usamos corticoide, eu nos meus pacientes, desde o primeiro paciente. E o meu primeiro paciente é o paciente número 1, o 2 também. Então, viu-se claramente que havia uma resposta inflamatória intensa, que o corticoide seria utilizado no momento desta resposta inflamatória. Então, ele dá uma discussão se você pode antecipar o uso de corticoide, tentando ver corticoide versus persistência da viremia. Talvez lentifique a eliminação do vírus. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o corticoide é efetivo. Eu uso ainda metilprednisolona e agora tem a história da dexametasona, que eu ainda estou curioso. Eu acho que 6 miligramas, comparativamente com outros corticoides, é dose baixa, embora por via venosa. Então, eu tenho segurança daquilo que nós fizemos até agora e estamos baseados nas publicações mais recentes com a dexametasona. Davi, e o senhor tem visto pacientes que tiveram infecção comprovada, documentada, com sintomas e com exame confirmatório, que não produzem IgG depois, assim, 14, 20 dias depois, eles têm IgG negativo? Nós temos que entender uma coisa. Nós estamos na primeira fase dos testes. Esses testes seguramente vão evoluir. Dou 2 exemplos. A AIDS e hepatite C, nós tivemos segurança nos testes a partir da 3ª geração. Nós estamos na primeira. Eu já vi de tudo. IgM persistente por muito mais tempo do que se imagina. IgM positivo por 2 meses. IgG que não positiva, depois de algum tempo, a despeito de aquilo que você falou, comprovação clínico-laboratorial específica e não específica. Então, eu acho que é uma fase transitória que vai evoluir para exames mais confiáveis. Certo. Só para finalizar essa questão do teste, quando a vacina chegar, todavia, a gente vai discutir dela um pouquinho mais para frente, a gente vai priorizar os pacientes IgG negativos, ou quer dizer, os pacientes que não tiveram infecção, eles serão prioridade, aqueles indivíduos que não têm, a gente terá que fazer IgG nesses pacientes. O que o senhor pensa do fluxo que será estabelecido aí como prioritário na vacinação? Seguramente vai ter uma hierarquização através da maior exposição. Vai começar pelos profissionais da área de saúde, nem poderia ser diferente. Talvez no segundo momento, as populações mais vulneráveis, aqueles que têm comorbidades. Lembrando que a doença cardiovascular, de longe, é a primeira comorbidade que aumenta a letalidade dos pacientes coronavírus. A outra pergunta é muito interessante. Nós vamos fazer a sorologia pré-vacina? Acredito que não. Nós não temos esse tempo e é um custo adicional. Mesmo porque nós não temos garantia de que quem tem IgG positivo vai persistir por mais tempo. Então, se eu tiver que ajudar a decidir, é vacinar e hierarquizar a vacinação sem teste prévio. E uma opinião, doutor Davi, o que vai chegar antes? A imunidade de rebanho, aquela que 60%, 70% da população já teve contato e por isso a transmissibilidade diminui muito, ou a cobertura vacinal? O que o senhor acha? Nenhuma das duas. Eu acho que são medicamentos.
um exemplo, Mariana, que é história bacana nessa hora. O primeiro caso de AIDS no Brasil, de um brasileiro que passou para outro brasileiro, foi nosso, no consultório. Eu trabalhava com o professor Vicente Amato Neto, veio um paciente e o diagnóstico foi histopatologia, porque este paciente teve uma colicistopatia aguda e foi operado. O cirurgião viu muitos gânglios, viu hepatoesplenomegalia e biopsiou tudo. Era uma micobactéria água intracelular. Este paciente foi publicado um ano depois, 1983. Naquele momento, estava se descobrindo o vírus, o que botei ele. Nós fizemos a testagem, exames para diagnóstico em 85. Até hoje, 2020, nós não temos vacina. E como é que nós controlamos a epidemia? Com coquetel. Então, não só você trata, prolonga a vida com qualidade, hoje as pessoas estão muito bem cuidadas, os pacientes HIV, mas você diminui a transmissibilidade. O exemplo aqui da cidade de São Paulo, onde zerou a transmissão materno-fetal. O que é isso? É um bom pré-natal e tratar as mulheres grávidas HIV positivo. Então, eu tenho a expectativa, primeiro que não vai ser um medicamento único, eu acho que vai ser a associação, a semelhança do HIV, de um coquetel de antivirais. O mundo está pesquisando esses medicamentos. Tá? Já tem um em fase avançada e isso deve progredir. Imunidade de rebanho é complicado, tá? Porque quem tentou fazer essa imunidade de rebanho naturalmente, por exemplo, a Inglaterra, esperava que tivesse. Mudou de ideia uma semana, porque a letalidade foi muito grande. Então, tem que ter cuidado. Os números aqui de São Paulo, nós temos números que variam em populações, estudos epidemiológicos, de 5% ou 6% a 20%. Por exemplo, a Polícia Militar, ela tem 20% de soroconversão. E agudo, 7%. Isto é muito baixo em relação ao que se pretende da imunidade de rebanho. Você vai precisar de um percentual muito maior que isso. A minha expectativa é que antes de se conseguir a imunidade de rebanho, porque isso vai custar muito caro, as pessoas se expondo com uma letalidade importante, que nós tenhamos um coquetel de antivirais. Perfeito. Todavia, eu sei que o senhor é talvez a maior clínica de AIDS no Brasil, o senhor já me comentou isso anteriormente. Eu queria que o senhor fizesse aqui um paralelo para a gente entender. Eu sei que o senhor viveu, né, a época da epidemia lá na década de 80, em relação ao desespero da população, em relação ao empirismo dos médicos, até desespero da classe médica. E uma coisa que talvez é importante aqui para passar como mensagem, o preconceito que se tinha, né, que ainda se tem no paciente doente, né? A gente está vendo muito isso, quer dizer, em pequenas cidades a gente tem relatos de pessoas que são praticamente execradas e marginalizadas por serem os primeiros casos de infecção pelo coronavírus. Talvez isso tenha acontecido lá na década de 80, que eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente e fizesse um paralelo com a situação atual. Pois é, eu nunca vivi uma situação tão preconceituosa como na década de 80. Para você ter ideia, Mariana, eu sempre fui muito agressivo no diagnóstico de afecções oportunistas. Eu pedia para o cirurgião biopsiar o pulmão do meu paciente, ele se negava. Procedimentos, ninguém queria fazer. Então, começava pelo preconceito dos próprios médicos, que não queriam ouvir falar de paciente HIV. Isso repercutiu de uma forma estigmatizante, brutal na sociedade, inclusive para o próprio paciente, para seus familiares. Nós progredimos muito, hoje o preconceito, embora exista, é muito menor, e as pessoas começaram a perceber que não adianta de nada. Você tem que ser um indivíduo que aceita as diversidades e nós, médicos, o compromisso de tratar qualquer paciente. Eu estou vendo agora, de uma reportagem recente, que eu fiquei chocado. Uma médica largou o plantão dizendo que não sabia lidar com aquilo, falou com uma família que talvez tenha sido um pouco brusca. Os médicos, de um tom de desespero. Graças a Deus, isso é a absoluta minoria. A grande maioria dos profissionais da saúde, eu incluo todos, são corajosos, destemidos. Nós estamos trabalhando 24 horas por dia
E é uma grande satisfação pessoal e profissional na hora que você dá alta de um paciente grave. Agora, esse preconceito é absolutamente inaceitável. Já não era aceitável em AIDS e tão pouco agora com o coronavírus. Não tem o menor sentido. Mas, infelizmente, Mariana, o que você falou é um relato real. E mais interessante aí é que não obedece classe cultural, econômica, não é nada disso. O indivíduo, quando é preconceituoso, ele é preconceituoso mesmo. A vida vai ensinar. Em algum momento ele vai perceber que ele é igual aquele paciente. Eu tive, na minha vida profissional, um grande aprendizado com AIDS. Porque até então, moléstias infecciosas eram muito mais moléstias parasitárias. E a infectologia ganhou justamente, são dois fatos que eu acho muito interessantes. Primeiro foi a AIDS, que deu um boom na infectologia. E segundo, o tratamento do presidente Tancredo Neves, que ele veio para São Paulo com um quadro de infecção, isso trouxe destaque para a especialidade. Mas o aprendizado foi o seguinte: o médico tem limite, a ciência tem limite. Naquela primeira década, isso foi até 1996, a grande maioria dos pacientes morreu. Eu, graças a Deus, eu tenho remanescentes do início da década de 80 que estão vivos até hoje. E você conversa, são depoimentos muito emocionantes, porque são indivíduos que se superaram durante todos os anos. Eu tenho um caso que vai virar um livro agora, porque esta pessoa decidiu escrever, que eu sei exatamente o dia que ela se contaminou. Foi no dia 2 de abril de 1985, numa transfusão de sangue, numa cirurgia nos Estados Unidos. Então, olha bem, 85 ela se contaminou. O diagnóstico ocorreu 10 anos depois, porque ela teve uma neurocriptococose. Então, quando foi feito o diagnóstico de neurocriptococose, viu-se que ela era HIV. Então, nós estamos falando de 35 anos de HIV desta moça e 25 anos de doença. Ela é ótima, uma profissional de primeiríssima linha e a vida continuou. Então, nós temos que ter esse aprendizado de humildade. Tem hora que você não consegue fazer nada pelo teu paciente. E aí você percebe que chegou no teu limite. A ciência também te dá limites. Hoje, com toda essa tecnologia, rapidez genômica e identificação de vírus, nós podemos fazer o quê? Tratar a gravidade. Então, todos têm que ter humildade, né? Tem que ter na experiência dos mais velhos o norte de como caminhar e entender que nós, profissionais da saúde, temos uma missão. E a nossa missão é tratar das pessoas. Muito bem, muito obrigado por esse relato aí. Eu acho que é extremamente importante, porque a gente tem que tratar a doença. Eu acho que tem um estigma muito forte nesse momento. A questão do isolamento, de colocar essas pessoas fora do convívio, tem sido extremamente difícil. Esse relato seu, eu acho que é muito importante para a gente refletir um pouquinho e talvez mudar de atitude e de pensamento. Vamos conversar um pouquinho sobre tratamento, doutor Davi. Eu queria saber, com sua experiência, a gente sabe que não tem evidência científica ainda que substancie o tratamento dos pacientes na fase inicial da doença, naqueles primeiros 5, 7 dias de sintomas. Eu queria saber do senhor se já existe alguma recomendação, ou se o senhor tem feito alguma coisa que o senhor possa recomendar nesses primeiros 5, 7 dias de sintomas, ou só o tratamento realmente sintomático e suportivo? A primeira coisa que nós estamos aprendendo a reconhecer quando o paciente vai ficar grave. Quer dizer, você percebe que ele tem uma febre alta mantida, que ele tem uma tosse que incomoda, dor do corpo persistente. Via de regra, nós estamos internando. Porque do sétimo ao 10º dia, 12º dia, ele vai complicar. Então, aí nós usamos, eu uso, por exemplo, a azitromicina, quando o indivíduo tem pneumonia, não só como antimicrobiano, mas sim como droga anti-inflamatória, que atua bem no pulmão. E aí nós temos algoritmos que nós vamos adicionando. Essa doença, ela causa hipercoagulabilidade. Então, nós heparinizamos
primeiro em doses profiláticas e rapidamente, se necessário, em dose plena. O corticoide no devido momento. Quando você percebe que começa a haver consolidação daquelas imagens pulmonares, nós já entramos com antibióticos, porque nós sabemos que está chegando a infecção bacteriana. Quer dizer, essas nuances você vai aprendendo. O somatório de casos e a experiência de lidar com doentes graves faz total diferença. Um outro aspecto, Mariana, que eu acho muito importante, nós estamos tendo um grande sucesso no tratamento desses pacientes. Sucesso em cima do que está sendo visto. Por quê? Você conhece bem a estrutura aqui. Tem uma estrutura hospitalar fantástica, tanto do hospital privado como de público. Tem equipes multiprofissionais, muito treinadas. Você não inicia o intensivista do dia para a noite. Quer dizer, isso é formação. Fisioterapeutas, enfermagem, isso faz total diferença. Hospital organizado, que tem os recursos necessários, equipes treinadas e protocoladas fazem diferença no protocolo, no prognóstico do paciente. Ok. O senhor comentou sobre os pacientes portadores de doenças cardíacas, né? Isso a gente já tem alertado bastante. Eu, pessoalmente, tenho tido uma experiência com esses pacientes que, de fato, preocupa muito. Aqueles pacientes que têm doença cardíaca avançada, eles são particularmente vulneráveis à forma grave e com uma letalidade muito especial. Quais são os outros subgrupos, doutor Davi, que o senhor tem visto? Por exemplo, os pacientes com AIDS, o senhor comentou da sua experiência. O senhor tem visto esses pacientes terem formas mais graves? Tem algum outro subgrupo que o senhor alertaria com a sua experiência? A AIDS é curiosíssimo. Eu não internei nenhum paciente com AIDS pelo coronavírus. Já vi poucos, alguns com coronavírus, que passam batido pela doença. E isso é muito interessante. Como é que eu nunca internei um paciente com AIDS e coronavírus? Nunca tive uma forma grave. Duas coisas que me ocorrem. Primeiro, que o coquetel de antirretrovirais possa ajudar. E a segunda hipótese, que o sistema imune desses pacientes já está trabalhado através da ação do vírus versus terapêutica, que é diferente, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar. Nós estamos vendo doentes desde março. Tá? Como é que não internou ninguém? E você conversa com colegas, e mesmo a literatura, todos têm esta mesma impressão. Um outro fato curiosíssimo, pacientes com câncer ou doenças reumáticas crônicas que estão em tratamento com imunobiológicos também parece que ficam menos graves, diferentemente dos transplantados. Transplantados em esquema de imunodepressão, eles ficam muito graves, isso está claro, inclusive transplante de rim. Mas na sequência, que nós estamos vendo, primeiro, o doente cardiopata. Segundo, é o doente, é o obeso, é o indivíduo que está de cuidado a despeito de idade. O diabético, o doente neurológico, o doente pulmonar crônico. Quer dizer, são aquelas comorbidades que, claro, em outras doenças, também reaparecem no coronavírus. Muito bem. Requisitando agora um pouco de sua visão como gestor, eu queria que o senhor desse para a gente como é que o senhor está vendo hoje a pandemia no Brasil e contasse um pouquinho da experiência de ter vivido aí na linha de frente como gestor do epicentro no Brasil, né, que é a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo. Como é que o senhor pode, o que é que o senhor relata para a gente aí dessa experiência? Eu tenho uma longa experiência em serviço público. Eu trabalhei 40 anos no serviço público e dirigi alguns dos principais hospitais públicos de São Paulo. Depois eu fui secretário de Estado quase 5 anos. Isso me deu uma bagagem que eu consigo ver os dois lados, do gestor, né, e do médico de linha de frente. Eu brinco que poucas pessoas têm um passado tão intenso, porque eu vivi as duas coisas, eu nunca deixei de ser médico. Eu sempre continuei atendendo a despeito da minha ida para a gestão em cargos que foram importantes. Aqui em São Paulo, eu acho que aconteceram coisas muito interessantes. A primeira delas é que o governador, ele decidiu, na hora que teve o primeiro caso, ele decidiu montar um comitê de expert e me deu a responsabilidade de liderar e formar. Nós convidamos
epidemiologistas, infectologistas, pneumos de primeiríssima qualidade. Nós somos hoje 18. E esse grupo, na minha leitura, faz total diferença, porque ele subsidia o governo e o governador. Agora, não é brincadeira. São embates assim, extremamente técnicos, mas contundentes, porque os interesses são diversos. E eu entendo perfeitamente que o pessoal da área econômica ele precisa de respostas. As pessoas têm necessidades, mas chegar ao meio termo é muito desafiador. A vantagem é que tanto o governador como o vice-governador apoiam integralmente as decisões desse comitê. A mesma coisa na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 13 milhões de habitantes. O prefeito, Bruno Covas, está fazendo a mesma coisa. Tivemos problemas com o interior. Os prefeitos achavam que a doença não ia chegar no interior. E eu dizia, chegou da China em São Paulo e não vai chegar a 100 quilômetros daqui. Mas o que aconteceu, que isso demonstra bem o que eu quero dizer de gestão. Com as medidas de distanciamento que nós tomamos precocemente, criou-se um cinturão de proteção que ficou aqui na área metropolitana. A epidemia chegou no interior 3 semanas depois. E hoje, essa epidemia ela está árida para o interior. É muito difícil, embora nós temos hospitais regionais com a competência com os hospitais de São Paulo. Mas 80% dos municípios de São Paulo têm menos de 30 mil habitantes. Então, não cabe ter uma UTI de 10 leitos. Né? Você não tem escala para isso. E aí vai a referência e a contra-referência do SUS. Então, essa gestão toda é uma gestão muito difícil no limite. Para você ter ideia, ontem o grupo se reuniu para estar discutindo abertura. Nós começamos às 16 horas, a reunião acabou às 20 horas. Calcula 18 indivíduos de formação diferente e que tem que chegar no consenso. Não adianta levar para o governo dúvidas. E esse consenso, muitas vezes, confronta contra o pensamento de outros secretários. Então, é uma missão extremamente árdua. Inclusive, eu convenci o governador que deveria haver um rodízio na coordenação, porque a demanda é enorme, a demanda de gestão, a demanda de imprensa, e hoje nós estamos em rodízio. Mas eu acho que é absolutamente fundamental o apoio de experts e de visão diferente, porque aí você tem a melhor política galgada na ciência, que é um desafio. Muitas vezes, a ciência confronta interesses com a ciência. É assim que nós estamos lidando aqui em São Paulo. Perfeito. Finalizando, doutor Davi, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do futuro, né? Talvez um futuro recente, um futuro distante, mas tem se discutido muito de um comportamento novo normal. E aqui em Salvador eu tenho recebido muitas perguntas, inclusive quando souberam que eu ia ter essa entrevista com você, me pediram muito para eu fazer, em relação às grandes aglomerações, como é o nosso carnaval. Milhões de pessoas na rua, muito próximos, enfim. Isso aí vai mudar, doutor Davi? O que é que o senhor acha? A gente ou vai voltar tudo ao normal como era antes? A gente vai poder ter o nosso comportamento social habitual? Ou isso vai ter que realmente ser revisado? O que é que o senhor acha disso? Eu acho que tem que ter calma. As pessoas estão muito extremadas. Algumas achando que não tem epidemia, outras achando que já acabou, e outras vendo um futuro trágico. Né? Acho que tem que ter calma. Como tudo, e essa história, se você for para a década, para 1900, você vai viver guerras, você vai viver epidemias, e as coisas foram se acomodando. A primeira referência que eu quero fazer sobre isso, o Carnaval do Brasil não teve nada a ver com a epidemia do coronavírus. Os primeiros casos que chegaram em São Paulo foram brasileiros que estavam viajando para o exterior. A menor dúvida disso, chegaram e contaminaram parentes. Então, a primeira leva não tem nada a ver, na minha opinião, com o Carnaval. Segundo, é muito difícil, né, Mariana? Quem vive intensamente a vida, como, por exemplo, o baiano, que eu admiro muito, né?
eu gosto do estilo de vocês, eu gosto do jeito de vocês. Até te falei, eu tenho um problema aqui em casa, que minha mulher quer de todo jeito ter uma casa na Bahia. Eu falo para ela, adoro, eu não consigo ir para o Guarujá, onde eu estou hoje, mas gostaria de, em algum momento, ter uma casa na Bahia. Então, essa cultura que é muito rica, a música baiana, o jeito afetivo, você não vai terminar de um dia para o outro. Então, a minha esperança é que nós tenhamos vacina e tratamento. Antes disso, é muito pouco provável que você consiga atuar diminuindo as aglomerações. Nós estamos vendo acontecer. Foi abrir um pouquinho, as pessoas quiseram ficar juntas. Né? E é normal. Por outro lado, você tem situações onde não dá para ficar separado. 10 indivíduos moram no quarto, como é que você faz? Né? Aqui teve uma discussão árdua sobre lockdown e eu fui visceralmente contra. Como é que você faz lockdown num estado de 45 milhões de pessoas, totalmente heterogêneo? Você fecha a cidade de São Paulo e deixa aberta a área metropolitana. Tem 1.712 ruas na área metropolitana que dão entrada na cidade de São Paulo. Bom, meu posicionamento é calmo. Vamos ver, vamos aguardar a ciência, vamos resolver os problemas, e eu espero voltar ao Carnaval da Bahia o mais rapidamente possível, porque prometo, primeira vez que for possível, eu vou para o Carnaval de Rua da Bahia. Estamos esperando você. Todavia, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Tivemos que regravar essa entrevista. Você, com toda boa vontade, nos concedeu aí seu tempo, um dia de domingo. Tenho certeza que vai ser extremamente útil. A Bahia se engrandece com essa oportunidade. O Hospital da Bahia está na linha de frente aí, atendendo muitos pacientes na forma grave e tem se dedicado aí a não só se aprimorar no tratamento intra-hospitalar, que é o nosso papel, mas também de dar informação de qualidade para a população, para não saírem fazendo de maneira desavisada condutas equivocadas, e eu acho que hoje a gente conversou de uma coisa que eu tinha algum tempo querendo falar, que é essa questão de como lidar com o paciente doente, como lidar com o paciente infectado, ter mais afeto, ter mais empatia, né, se colocar no lugar, e acho que essa sua mensagem foi extremamente relevante. Te agradeço, desejo uma boa noite para todos e queria a sua mensagem final. Temos mais um minutinho aí. Eu acho que a mensagem final é de otimismo, de esperança. Você, como nós, estamos tirando pacientes extremamente graves e devolvendo a possibilidade de continuarem as suas vidas. Isso é possível. Você consegue curar pacientes graves. E a esperança é que nós vamos voltar a ter uma vida à semelhança de como nós sempre tivemos. E a última mensagem que eu acho que é muito importante para todos os profissionais da área de saúde, e eu insisto em falar em todos, não somos só nós médicos, é que nós vamos sair maior do que nós entramos. Nós vamos ser pessoas melhores, profissionais melhores. Com certeza. Então, boa noite a todos, ficamos por aqui. Semana que vem teremos outra live e, mais uma vez, obrigado.